Nascido em Campos, no estado do Rio de Janeiro, desfrutou desde cedo de um ambiente familiar de estreita relação com a cultura, a música e as artes em geral. Formado em Filosofia e Ciências Sociais, realizou estudos complementares na Pontifícia Universidade Católica, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e no Management Development Institute de Lausanne, na Suíça. Ao longo desses estudos, consolidou uma formação cultural, política, religiosa e artística, valores que viriam a influenciar de forma decisiva sua atuação num dos mais importantes polos geradores de cultura e de ação social no país. Ação dedicada a favorecer o crescimento profissional, inserção, acesso ao ensino e lazer a pessoas de todas as idades. O diretor do SESC São Paulo, Danilo Miranda, é o convidado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda está o diretor do SESC São Paulo, Danilo Miranda. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com o Danilo Miranda, convidamos Zusa Homem de Melo, jornalista e produtor musical. Cristina Canas, editora executiva do broadcast da agência Estado. Eva Vilma, atriz. Nelson de Sá, repórter e colunista da Folha de São Paulo. Sérgio Eisenberg, produtor cultural e presidente da BMA, que cuida da produção da música brasileira no exterior. Bia Lessa, atriz e diretora. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista cultural, Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Bem-vindo, Danilo. Ótimo você estar aqui. Obrigado. Danilo, a gente vai começar que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, disse que ia meter a faca no sistema S, incluindo o SENAC. Se o senhor... SESC e o SENAC. SESC, SENAC, SEBRAE, Sistema S. Todo mundo. O senhor já sentiu a facada ou não? Não, ainda não. Espero que ele reflita mais profundamente. Vamos conversar, vamos entender melhor, vamos aprofundar esse conhecimento, né, do que são esses serviços todos, né? Existem muitas questões, a complexidade é grande, existe um lado programático imenso com relação a tudo o que é feito por essas instituições todas em todo o país, né? A minha experiência é aqui em São Paulo, no SESC, mas são muitas instituições envolvidas, é muita gente envolvida, muito programa envolvido, uma imensa diversidade, né? Eu me lembro que o ex-ministro Levi, do governo de Dilma, falou a mesma coisa. Falou, né? Há uma proposta, às vezes, recorrente, especialmente por aqueles que veem o lado muito do custo, né? Da despesa, o lado da empresa que paga e que não percebe ou não tem uma certeza desse resultado, né? E quando, na realidade, existe um resultado imenso pelo país todo, a experiência nossa aqui em São Paulo é muito forte com relação a tudo isso. Então, há uma necessidade de conversar, de dialogar. Então, tem esse aspecto programático, que para mim é algo muito especial, né? No nosso caso, em particular, nós temos compromisso com uma pauta imensa, cumprindo o objetivo da instituição, em todos os campos do bem-estar social, vai da cultura, do lazer, do esporte, da recreação, vai da alimentação, vai da educação não formal, que é essencial para um país como o nosso, vai para a formação da cidadania, vai para muitos elementos assim vitais, e há um reconhecimento imenso da presença da nossa instituição, no caso específico do SESC São Paulo. O SESC São Paulo, é verdade. O nosso programa vai para todo o Brasil, é bom que se diga. Claro. Que o SESC São Paulo é muito especial, tem uma aprovação da população muito grande, tem uma extensão de serviços fabulosa, atende 2 milhões de pessoas por mês.
tem sede pelo estado inteiro, tem serviços de excelência, não é o que a população do país vê. Olha, Ricardo, existem outros assim. estados também, proporcionalmente à sua realidade, é bom que se diga, aos seus recursos, um trabalho importante. O SESC é pioneiro no Brasil inteiro em muitas ações, né? Muitos estados que não teriam a menor condição de uma ação voltada para o campo do esporte inclusivo e da cultura, da ação social forte, do trabalho voltado para o idoso, os carentes de modo geral e para a criança em particular, que tem seu papel. Isso eu digo no Brasil inteiro, não estou falando só de São Paulo. Danilo, Mas é importante. Temos aqui a nossa roda de entrevistadores. Atendendo a pedidos, eu vou começar Zuza, com Zuza. Prazer. Prazer em te ver, Danilo. Obrigado. Existe uma quadrinha portuguesa que diz que a palavra é como uma bala. Quando se deixa partir, não há quem possa agarrá-la. Por esse motivo, eu peço licença para ler, a fim de que cada palavra exprima exatamente aquilo que eu quero dizer e não prejudique o meu raciocínio. Danilo tem uma dignidade a toda a prova e uma generosidade sem limites. Os aplausos a um espetáculo devem ser de agradecimento a Danilo e à sua equipe. A emoção diante de uma tela ou a leitura de um livro é devida à sua competência e cuidado na seleção. As múltiplas atividades oferecidas gratuitamente ou por um valor quase ridículo à sociedade de São Paulo são um privilégio do bem-estar social, da educação e da preocupação cultural. Uma indiscutível atitude de melhoria de vida para os estratos do povo que habita esta cidade. Danilo Miranda é uma pessoa de hábitos quase monásticos, se comparados com a sua importância. Em setembro, nós estivemos juntos na cidade de Matosinhos, vizinha do Porto, numa mega exposição sobre a arquitetura brasileira, a moderna arquitetura brasileira, os 90 anos, chamada Infinito Vão. E o Danilo se fez acompanhado de ninguém. Não havia staff, nem secretária, nem ninguém. Era sozinho o Danilo. Ou seja, um exemplo para a classe política do Brasil. Um exemplo que é impressionante. A primeira pergunta é a seguinte. Sou um assíduo frequentador do SESC e fico pasmo com o baixo valor muito aquém do mercado do que é oferecido nas comedorias. Há risco desses e outros benefícios oferecidos a todos os estratos sociais ficarem prejudicados diante dessa ameaça. Certamente, né? Claro, esse é um dado bastante objetivo. Quando há um corte, obviamente, tem que se repensar. Mas eu agradeço a sua referência, as suas referências todas, e digo para você que o nosso esforço mesmo é no sentido de cumprir o objetivo da instituição, que é complementar até mesmo o salário das pessoas que têm dificuldades para bancar a sua atividade, a sua alimentação, a atividade cultural, a sua atividade de recreação, de esporte, enfim, nas nossas unidades. E esse é um objetivo que está lá, plantado desde a origem, desde do início da ação do SESC, né? E isso tem sido feito, viu, Zuza, com muito cuidado, bancando dessa maneira e mantendo um padrão de qualidade importante. Por isso, a busca desse aperfeiçoamento cada vez melhor, né? Eu estava me referindo na pergunta que o Ricardo me fez a respeito das perspectivas e das, digamos, tentativas ou daquilo que se anuncia ou se anunciou
referente às novas ideias, né, de cortar, etc., que além dessa questão programática, que para mim é vital, fundamental, porque essa é uma ação indispensável para o país inteiro, né, para a construção da cidadania, para esse programa de educação não formal, que é o programa onde nós nos mergulhamos, embora muitas unidades do SESC no Brasil inteiro tenha também um programa de educação formal, escolas, né? Nós não temos em São Paulo, mas outras têm. Temos exemplos maravilhosos de escolas espalhadas pelo Brasil todo. São mais de 250 escolas mantidas pelo SESC no Brasil inteiro. Não temos esse programa aqui. Mas tem uma questão legal, uma questão de cumprir o objetivo, inclusive, que está estabelecido constitucionalmente para a nossa missão. Então, isso está lá, garantido, estabelecido, com os recursos que estão previstos por parte das empresas, isso está tudo muito bem definido. Então, a gente espera que isso seja discutido, repensado, debatido. Nelson. Oi, Danilo. Enfim, semana passada, né, cerca de uma semana atrás, teve a Operação Fantoche, que foi uma operação da Polícia Federal junto ao SESI de Pernambuco. Serviço Social da Indústria de Pernambuco, que investiga, enfim, contratos irregulares que chegariam a quase R$500 bilhão. Em 15 anos, né? Num período aqui. Mas, de qualquer maneira, é um valor muito alto. É verdade. E que a operação foi chamada, levou esse nome porque, fantoche, né? Porque se referia em parte a festivais de bonecos que foram realizados lá através de uma empresa. São duas perguntas que eu gostaria de fazer com relação a isso. Por mais que você não queira diferenciar o SESC São Paulo do restante das entidades do chamado Sistema S em outros estados, o fato é que o SESC São Paulo acaba justificando as situações que são, enfim, mais questionáveis, como é o caso dessa operação Fantoche, que parece indicar, obviamente é uma coisa que está sendo investigada. Estão investigando, né? Mas, enfim, o fato é que o SESC São Paulo enfim, a admiração que ele colhe nesses 30 anos, né, um pouco que justifica ou dá base para que certas situações como essa se sustentem, inclusive com festivais de cultura e de bonecos que são, de certa maneira, os mesmos que são bancados aqui. Essa é a primeira pergunta, quer dizer, como é que você faz para diferenciar ou como, enfim, fingir que não há fingir não, mas como responder a essa divergência tão grande que há entre essas instituições. A outra questão é se você se acha que essa operação Fantoche, de alguma maneira, se casa ou tem alguma coordenação com o projeto do Ministério da Economia, uma operação da Polícia Federal que é realizada em paralelo, digamos, no mesmo governo, que o Ministério da Economia já veio a público e disse que gostaria de questionar o Sistema S. Né? Essas duas perguntas. Começando com a segunda, eu não tenho elementos para julgar que haja uma articulação nacional que junte o Ministério da Economia com a Polícia Federal, com a Justiça, para resolver ou para prejudicar o chamado Sistema S. O chamado Sistema S. Eu insisto nisso pelo seguinte: essa denominação, Sistema S, que foi gerada pelo uso comum, em parte porque tem uma semelhança entre os procedimentos e a metodologia, que nasceram num momento próximo, com muita afinidade nas 4 originais, SESC, SESI, SENAI e SENAC, são dos anos 40, do século passado, né? Essas 4 originais têm afinidades. Daí constituir um sistema vai uma distância imensa, imensa. E, de alguma forma, ao estabelecer essa fixação na ideia de um sistema, você, de alguma forma, tem como conclusão qualquer problema na ponta do sistema reflete na outra ponta. Todos estão, de alguma forma,
atingidos. Isso com relação a qualquer coisa que aconteça, e já aconteceram algumas e poderão acontecer outras. Muito bem. Com relação a isso, a primeira coisa a ser, digamos, aprofundada e definida é essa coisa de entender a diversidade, a complexidade, a variedade. Nós estamos falando de mais de 200 instituições, porque, além de tudo, cada uma delas, cerca de 9, se não me engano, que constituem o chamado Sistema S, se desdobra em 26 estados, o Distrito Federal, sem falar dos departamentos nacionais de cada uma delas. Essa é uma conta que tem que ser feita, porque todas elas, pelo menos no caso das 4 originais, do SESC em particular, são autônomas do ponto de vista administrativo, financeiro, pessoal e programático. Então, tem um pedaço grande da ação nossa que é absolutamente autônomo. E outra parte não, é acertado em nível nacional, por uma questão de política nacional. A arrecadação, por exemplo, é uma arrecadação feita em cada estado, né? E o Estado brasileiro, o governo brasileiro, através antigamente da Previdência, agora da Receita Federal, recebe esse recurso. Esse recurso é repassado com um pagamento ao poder público. Então, eles cumprem uma missão de arrecadação e de entrega às instituições no nível nacional. E do nível nacional é que se distribui regionalmente o recurso para cada um dos entes regionais, que no caso do SESC de São Paulo, Senac de São Paulo, etc. E é importante ressaltar um aspecto que vem desde a época da origem, quando foi inventado esse sistema, chamado sistema pelo empresariado da época, propondo ao governo, e aí sendo aprovado, é que ele é redistribuído no país inteiro de uma forma a balancear recursos de um Estado mais poderoso, que tem mais condição, legalmente estabelece que apenas 80% pode permanecer no Estado. Os outros 20% são para financiar, realizar ações em nível nacional e nos estados mais carentes. Graças a isso, a presença do SESC, embora incomparável com a de São Paulo, existe no país inteiro, em todos os estados. E são poucos os estados que se mantêm. Isso com relação à estrutura. E com relação à questão em particular, trata-se de algo acontecido numa outra entidade, em outro lugar, num estado que precisa ser verificado. Eu nem tenho elementos, no momento, para poder dizer a você que ali realmente houve um excesso, houve algum equívoco, houve algum erro grave que tem que ser corrigido, etc. Danilo, mas se trata-se de um caso policial, tem que ser tratado como um caso policial. E tem que ser punido e resolvido, claro. A Bia ali vai fazer... A Bia. Danilo, não só dessa possibilidade de um corte no SESC, eu não sei direito o que é o Sistema S, mas no SESC, eu acho que é absolutamente grave e absolutamente sério, e acho que a gente tem que imediatamente tomar uma posição frente a isso. Eu queria dizer que eu acho que já sabemos que a formação do cidadão é uma coisa complexa. Não adianta só dar comida, não adianta só dar educação, não adianta só dar cultura. Vocês criaram uma coisa maluca que alimentam o corpo, a barriga, o cérebro e a alma do indivíduo. Isso o SESC faz. Ele toma conta dessa ideia de cidadão, que é uma ideia de cidadão complexo. Eu tenho 60 anos, então eu acompanhei um pouco o SESC de longe e sei a evolução, assim, de fora, um pouco do SESC. Eu queria que você contasse como é que vocês chegaram nesse pensamento tão sofisticado que é essa ideia de cidadania, que envolve todas essas questões. Não separa o indivíduo não é tratado de uma forma separada, não é só alimentar, porque naquela ideia que você achava que se desse comida ia salvar o indivíduo, ele morre no dia seguinte na esquina com uma bala perdida, porque
um carro vem e atropela. Então, eu queria saber como é que vocês chegaram nesse pensamento tão sofisticado, complexo, que gerou uma prática tão extraordinária. Mas, Bia, você mesma, de alguma forma, aponta o caminho, a resposta, quando você fala que tem que considerar integralmente a pessoa, né? Todos os aspectos que envolvem o ser humano. E nós temos essa experiência institucional muito forte da convivência, da possibilidade de você ser, digamos assim, convidado a se envolver em vários aspectos da sua vida e daquilo que, de alguma forma, possa te trazer o chamado bem-estar, a chamada qualidade de vida. Então, se você tem, por exemplo, alguém que tem um grande interesse pela atividade esportiva, temos esse exemplo toda hora, e de repente entra numa unidade nossa, qualquer delas, Vila Mariana, Pompeia, Interlagos, qualquer uma, ele é convidado de alguma forma, por um ambiente, digamos, favorável, por uma arquitetura favorável, por uma programação favorável, por pessoas que têm essa perspectiva muito clara desse caráter educativo na nossa atuação, a fazer outra coisa também, a não se envolver apenas com o Planeta Bola, se envolver também com a exposição que está ali sendo oferecida, que se envolver com uma reflexão que está sendo discutida sobre a questão ambiental, ou coisa parecida, ou um seminário que está ali também, e um espetáculo de música que está ali na frente, ou uma peça de teatro que diz respeito também à vida dele, sem que muitas vezes ele nem saiba que isso esteja acontecendo. E o contrário também, pessoas que de alguma forma têm um interesse, por exemplo, numa ação cultural permanente, vão para exposições, vão para espetáculos e são convidadas pelo que vem, a trazer os filhos, a se envolver com a atividade física, a perceber que também, para o seu bem-estar, ele precisa cuidar da sua alimentação adequadamente, que é fundamental. Nós estamos falando de uma questão central para a felicidade humana, a alimentação adequada num país como o nosso, com um bombardeio de informações, algumas não tão adequadas e outras mais adequadas, e, no entanto, a gente tem isso o tempo todo à nossa frente. Então, Bia, entender esse complexo todo, essa situação toda, é um processo de muita gente, muita equipe, muito tempo. Eu me lembro quando eu entrei no SESC há muitos anos atrás. 35 anos, né? Não, eu entrei no SESC, para falar a verdade, há 50 anos atrás. 1968, dia 1º de novembro. Mas como diretor, 35? Como diretor, 35 anos. Uhum. Eu assumi em 84. Portanto, isso é um processo que vem sendo construído em São Paulo, graças a esse caráter que eu digo de ter essa liberdade de atuação e, ao mesmo tempo, seguir um pensamento e uma atuação de caráter nacional. Nós temos uma presença nacional muito forte, o SESC de São Paulo, porque sem querer influenciar, sem querer determinar, sem querer bancar a grande locomotiva que é um orgulho paulistano, não é verdade? Sem isso, sem nada disso, simplesmente realizando o nosso trabalho, muitas das nossos colegas do país inteiro refletem, vêm aqui participar de treinamento, discutir com a gente, e vamos lá também, porque eles têm o que nos mostrar também, têm o que oferecer em alguns lugares. Claro. E nós fazemos esse intercâmbio. Mas nós somos praticamente, né, uma instituição muito... Não estou falando de SESC, SENAC também, é bom que se diga. São duas instituições, as duas do comércio, que têm uma estrutura muito sólida, sabem muito bem o que querem fazer. Usam muito bem o seu recurso. Sim, usam. Agora, tem essa característica de ser, cada estado ter sua vocação, autonomia, sua necessidade, seus programas próprios, em função da realidade em que eles vivem, né? Claro. Uhum. A gente vai continuar com a nossa roda de entrevistadores aqui no segundo bloco, que já estamos terminando aqui. A gente vai para o intervalo e voltamos já já com o diretor do SESC São Paulo, Danilo Miranda. Rapidinho.
Estamos de volta com a entrevista do diretor do SESC São Paulo, Danilo Miranda. Continuando a nossa roda de entrevistadores, agora a Cristina Canas tem a palavra. Seu Danilo, depois do episódio da facada, né, acho que já se baixou um pouquinho o tom. O secretário de Produtividade e Emprego do governo, Carlos Costa, esclareceu um pouquinho mais aí com a intenção do governo, disse que a ideia é procurar o Sistema S para priorizar a tal da educação formal, como o senhor coloca, e fazer junto, ou construir junto o Plano Nacional de Qualificação de Mão de Obra. Ainda assim, eu imagino que o SESC São Paulo, com a vocação dele, que não é de educação formal, como o senhor mesmo colocou, pode ser bastante afetado nesse projeto, porque, pelo que consta, a ideia é realmente priorizar bastante, usar os recursos. Eles nunca colocaram que na totalidade, mas ficou muito claro que seria uma maioria desses recursos, né? Como é que o senhor vê isso, o SESC São Paulo, nessa proposta? E eu queria saber também se alguém já procurou o senhor ou o SESC Nacional, imagino que o senhor tenha acesso a essas informações, claro, para falar sobre esse plano de formação de mão de obra. Claro. Primeiro, esclarecer uma coisa que realmente, às vezes, passam, essa coisa da informação sobre como somos, o que fazemos, etc. Todos os tais membros de todo esse universo. Às vezes passa uma ideia de que nós somos instituições todas de educação profissional, de formação profissional, de qualificação profissional. Enquanto que aí tem apenas duas que são mais destinadas a isso, antigas, SESI, SENAC e SENAI, e mais recentemente algumas outras que foram criadas também para a formação profissional. Elas têm essa destinação, elas têm um recurso para essa finalidade e realizam esse programa, no caso de São Paulo, com muita eficácia, um resultado imenso, mais de 60%, 70% dos seus recursos destinados à gratuidade, voltado, portanto, para um programa bastante social. Isso, cada vez mais, é alguma coisa que tem sido bastante fortalecido no plano da formação profissional, da qualificação de mão de obra. As outras entidades não são criadas para esta finalidade. O SESC não é formado, não é criado para... Tem a educação formal, sim, mas não a educação profissional prontidita. E na educação formal, os estados todos do Brasil, uma boa parte dos estados do Brasil, não sei se todos, para falar a verdade, exercem uma parte do seu programa, alguns de um jeito até o ensino fundamental completo, incluindo até o ensino médio, outros ficando apenas nas primeiras séries do curso da formação do ensino fundamental. Nós temos que conversar, nós temos que discutir, dialogar muito profundamente. Eu acho essa iniciativa de uma conversa muito necessária e importante. E aí vamos entender melhor qual o caráter educativo que nós temos, como funciona essa coisa da educação não formal. Você sabe que, recentemente, quando nós começamos a trabalhar no 24 de maio, que é um dos últimos SESC que nós criamos em São Paulo, é uma unidade bastante diversificada, com todos os programas que nós realizamos, houve quem chegasse lá e dissesse: essa aqui é a escola do futuro. As escolas têm que lidar, claro que o conhecimento organizado, formal, estabelecido é indispensável, mas fundamental mesmo é a convivência, é a preparação para a vida, é o conhecimento de muitas coisas, de muitos elementos, dentro de um caráter educativo muito mais amplo, com muitos outros elementos que complementam isso. O próprio Edgar Morin, que é uma figura que a gente conhece muito e que veio já várias vezes ao SESC de São Paulo, participando conosco até mesmo da reflexão do nosso trabalho, logo quando ele foi convidado, assim, simbolicamente, por um jornal, por Le Monde, para falar sobre o que ele faria se fosse eleito presidente da França, ele disse qualquer coisa do tipo: eu acabaria com todas as escolas, e criaria grandes centros de convivência e solidariedade.
para poder estabelecer um novo padrão para a educação e a cultura na França. Isso ele falou, fundamental, tem um belo artigo no Le Monde que trabalha com isso. Ele conhece bastante o nosso trabalho e reconhece no SESC quase que um milagre, na opinião dele. E é uma coisa muito curiosa, porque ele já foi membro de uma comissão da Unesco para cuidar da reforma, das reformas de ensino em várias partes do mundo, inclusive na França. Então, é realmente um especialista. Então, essa coisa da educação formal e não formal tem que ser entendida de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais completa. Claro que a gente sabe que tem muita carência no país. O país da desigualdade que nós temos, o país com os problemas que nós temos, com o desequilíbrio que nós temos, tem muita coisa do ponto de vista da nosso equilíbrio econômico, da nossa questão de infraestrutura, mas cada vez mais, com mais clareza, nós percebemos que a educação e a cultura, juntas, são a base de qualquer transformação desse país. E para nós, o nosso trabalho está muito vinculado nessa perspectiva. Danilo, Sérgio agora. Sérgio Rosenberg. Bom, Danilo, você sabe muito bem a admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho. Obrigado. De tantos anos no SESC. E quero complementar um pouquinho o que o Zusa falou e a Bia falou e que você acabou de falar agora, da preparação do indivíduo. E o SESC, através dos seus teatros, das suas exposições, etc., que tem feito um trabalho brilhante, forma o cidadão dos anos futuros. Aqui, provavelmente, metade dessas profissões que nós temos aqui, no ano 2030 e 2040, não existirão. Mas existirá o homem que precisa entender um novo mundo. E esse novo mundo vem só possível da cultura, da arte, do esporte, do lazer e do entretenimento. É o que você faz. Mas o que eu queria te perguntar é por que o SESC, na defesa dessa facada que vem e que será uma punhalada em nós todos da comunidade artística, principalmente com esses últimos cortes e contingenciamentos e congelamentos de orçamento que temos nos ministérios, nas secretarias de cultura e etc. Então, será uma punhalada na comunidade cultural. Mas às vezes, eu fico pensando que o SESC só tem sofrido ataques por causa da educação formal, que ele não faz, mas faz. Porque a cultura e a arte é a formação fundamental do indivíduo. Para a educação, para a escola, para a sua formação e tudo mais. Então, eu vejo aqueles jovens, todos no SESC, de cursos médios, etc. Eu falo, pô, esses caras vão se formar. Então, a minha pergunta para você é por que o SESC não defende firmemente que a educação formal está sendo feita nos seus teatros, nos seus museus, na sua exposição do Lázaro Sergal. Que você deveria trazer o Paulo Guedes na exposição da 24 de maio do Lázaro Sergal, cores. Tá bom. Se eu puder, o convite nesse momento. Faça. Está convidado nesse momento. Belíssima exposição. Sérgio, é só uma questão de definição. Quando eu falo educação formal, eu estou falando de escola regular. Professor, aluno, sala de aula, caderneta eu nem sei se tem ainda, mas enfim, sabe, aquela nota, exame, currículo. Prova, currículo, a escola formal, a escola regular. Mas, sem dúvida nenhuma, a ação educativa que esse trabalho realiza, oferecendo aspectos fundamentais para o indivíduo se conhecer, conhecer o outro, conhecer o mundo à sua volta, que são os 3 níveis fundamentais para o ser humano, estamos fazendo a todo momento. Instrumentalizar, né? Claro, esse é o trabalho permanente. E se isso você quiser chamar de educação formal também, pode chamar. Tem problema quero chamar. Danilo, vamos concluir a nossa roda de entrevistadores com a querida Eva. Com a Eva. Claro. É um prazer enorme, uma honra estar aqui conversando com você, Danilo. Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Bom, eu tenho certeza que você sabe tão bem, quanto nós todos, que sem as leis federais de incentivo à cultura, nós não teríamos museus abertos, não teríamos orquestras funcionando, sem falar nos espetáculos teatrais, é claro.
É uma lei que cumpre um papel importante na cultura nacional, né? No entanto, é uma lei que vive sofrendo críticas infundadas, né? Talvez até por total desconhecimento do funcionamento dessas leis. Mas nós não vemos isso acontecer nos outros setores produtivos. E olha que no bolo dos incentivos do Brasil, a cultura representa 0,48%. Só isso. Qual a sua opinião a esse respeito? Tenho muito claro que a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, conhecida Lei Rouanet, presta um papel fundamental. Desde o início, eu tive a oportunidade, inclusive, de participar da Comissão de Incentivo à Cultura, que analisava todos os projetos da época, desde os anos 90. Então, eu tive a oportunidade de participar intensamente da Lei Rouanet. Aperfeiçoamentos sempre são necessários. Necessários sobre a questão da regionalização, do espalhamento desse benefício para o país inteiro, a questão de separar muito claramente a questão da publicidade, do marketing e a questão do incentivo cultural. Para mim, é fundamental que isso seja colocado. Não que a empresa não possa tirar benefício. Tire benefícios, sim, mas tire um benefício ao fim do projeto e não no início. Ou seja, ponha o incentivo junto com a reciprocidade que eventualmente tem que ter, de acordo com o artigo em que está envolvida a proposta, mas, enfim, que esteja claro que ela participa do projeto, mas que não seja o nome da empresa e a força da empresa e a escolha do projeto superior a tudo que diz respeito à área cultural. Então, é só uma questão de aperfeiçoamento, de refinamento dessa lei e que ela é uma vantagem. Eu até aproveito para falar também de uma coisa no plano internacional, que é o seguinte: invejada por boa parte dos países vizinhos do Brasil e de outros países do mundo. Invejada. Assim como é invejado também a existência do SESC, é bom que se diga. Nós temos experiência com muita gente no nível internacional, e essa é uma questão interessante. Tanto a Lei Rouanet quanto a existência do SESC, do jeito que é hoje, realizando o trabalho que faz, ele é invejado, eu diria, até mesmo por países do chamado primeiro mundo ou dos países, sei lá, europeus. Danilo, a Bia quer te fazer... Fala, Bia. Não, acho que dando sequência um pouco a isso que a Eva falou, que eu acho que é uma questão fundamental, essa questão da Lei Rouanet e dessa questão que eu acho que se coloca no Brasil de uma forma atual, muito grave. Ataques. Uma coisa é o entretenimento, outra coisa é a cultura. Claro, uma coisa é o entretenimento... Pode estar junto, hein? Que segue as leis do mercado, mas tem algo que não pode seguir as leis do mercado. Na hora que não. As orquestras, os museus, os espetáculos de teatro, que tem como base uma ideia de formação mais complexa, digamos assim. Eu fico achando que tudo na vida, sei lá, Hannah Arendt, sabemos que vamos morrer, mas sabemos que não nascemos para morrer, nascemos para continuar. Que é fundamental a ideia de continuidade. Tudo se dá na continuidade. Uma orquestra não se monta em 2 meses, um espetáculo, uma companhia de teatro não se monta em 2 meses. É necessário uma continuidade. O SESC é uma das poucas instituições que a gente vê essa continuidade. Isso é uma coisa, eu acho, extraordinária, que não pode se jogar fora. A gente tem uma cultura de acabar com as coisas que existem. A gente tem uma cultura do desmoronamento contínuo. Vem um, desmorona o outro, vem outro, desmorona. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada com muita profundidade. Claro. E da minha pergunta para você é o seguinte: já que estamos falando da alegria da continuidade, e eu sou uma pessoa otimista e acredito nesse Brasil, e acredito num senso... Eu quero saber o seguinte: quais são os planos do SESC para o futuro? São muitos, tanto do ponto de vista programático, ou seja, ações em todos os campos onde nós atuamos. A gente tem uma pauta muito vasta, né? Ligada não apenas às artes, mas também à convivência, ligadas a aperfeiçoamento na linha das nossas discussões e debates,
como fisicamente temos planos na capital, em São Paulo, no Sesc de São Paulo, no interior de São Paulo, no litoral, assim como o Sesc do Brasil todo tem planos também. Mas, assim Danilo, como os demais, todos esses têm planos. Continuando a pergunta da Bia. Em 2019, o orçamento do Sesc é 2,6 bi. 2019? Por volta disso, um pouco menos, talvez. Quase 5 vezes o da Secretaria de Cultura de São Paulo. Então, adendando a pergunta da... Né? Oi? O entendimento de cultura para nós não é exatamente a cultura das artes. É porque o Sesc não patrocina, ele fomenta, tem essa que eu acho que é importante. Eu ia falar desse negócio do patrocínio também, porque às vezes falam, vocês vão patrocinar peças de teatro, peças, música, artistas. Não, nós não patrocinamos ninguém. O Sesc é proibido patrocinar, não existe isso. O que nós fazemos é uma programação e realizamos essa programação com a colaboração de muita gente. E chamamos, convidamos ou aceitamos propostas que, eventualmente, a gente acha adequada para a nossa programação. Então, veja bem, não se trata de retirar recursos da operação que o Sesc realiza, do lucro que tem na venda de alguma coisa, ou coisa parecida, ou da produção que faz, retira recursos ali e financia a atividade cultural, esportiva, como se fosse um patrocínio. Isso não existe. Nós cumprimos o objetivo da instituição. Então, não existe patrocínio, isso é muito claro. E com relação à Rouanet, só para terminar, nós não utilizamos a Lei Rouanet diretamente. Ou seja, o Sesc jamais vai, inclusive, tem uma vedação legal para isso, mas que não vai buscar isso. O que acontece é que projetos financiados, incentivados pela Lei Rouanet, com empresas que eventualmente se apresentar nos nossos espaços. Isso acontece com muita frequência. É porque o que eu sinto que o que se criou e que eu acho que é muito bacana é como se fosse um círculo infinito. Então, o que o Sesc faz? Ele fomenta. Então, o espetáculo, por exemplo, que eu fiz, ele coloca em circuito, ele anda com esse espetáculo. Então, ao mesmo tempo que ele cria uma agenda que é para os cidadãos, não é para os artistas, para os educadores, ao mesmo tempo ele faz com que os artistas, os educadores também possam existir e sobreviver. Então é uma coisa que uma coisa fomenta a outra. Então, isso que eu acho que é um pouco que é extraordinário, quer dizer, num país do tamanho do nosso, onde tudo devia circular, todas as coisas deveriam ir para todos os lugares. Quer dizer, essa é um pouco uma receita que eu acho tão, por um lado, simples e, ao mesmo tempo, tão extraordinária. Óbvia, quer dizer, você está de olho no cidadão, você está criando uma ideia de educação muito mais abrangente para o cidadão como um todo. Só que isso fortalece também todos os outros campos de conhecimento. Toda cientistas, a educadores, a cadeia. A cadeia. Mas, Bia, só para complementar uma coisa importante. Cadeia no sentido de corrente. Uma coisa ligada à outra. Uma coisa ligada à outra. Mas, Bia, esse programa, valorizando a produção local, a produção cultural, enfim, artes em geral, teatro, música, dança, visuais, artes eletrônicas, enfim, isso vale tanto para aqueles que têm já a sua vida consolidada, que é o caso seu, como uma diretora reconhecida, o caso da Vivi, da Eva Vilma, que também é alguém que tem... Vale, claro, para que dê oportunidade para o grande público ter acesso também a essa produção, mas vale também para os novos talentos, aqueles que estão experimentando linguagens novas, aqueles que não têm outra oportunidade que não seja. Então, isso é um espectro muito amplo, muito grande, para que possa levar o maior número possível de pessoas a se interessar pelo teatro, formando plateia. Então, tem uma vinculação de democratização, de acesso a diversas linguagens mais variadas, teatro, dança, música, enfim. Isso é um problema, é uma questão. E tem, só para complementar, um programa que o Departamento Nacional do Sesc realiza de maneira brilhante, que é o Palco Giratório. É o maior programa de difusão do teatro nesse país, levando peças de grupos de todo o país, cruzando pelo país inteiro. Isso não existe, gente. Isso é uma coisa extraordinária. E só o Sesc realiza isso.
o Sesc Nacional com apoio de todos os regionais. Mas é fundamental que isso seja dito. Isso que a Bia falou, né, que o Sesc dá uma impressão de continuidade já de décadas que não se tem mais em nenhuma instituição estatal. Acho que, enfim, faliu tudo. Mas eu sempre quis compreender o porquê isso. Obviamente, as pessoas tendem a personificar isso em você, porque você está lá há 35 anos. Não é bom, mas fazem isso. E a minha pergunta é um pouco além disso, é mais... enfim, depois de 35 anos na direção, em algum momento você vai deixar as suas funções executivas. E o que vai ser do Sesc, então, sem o Vai Danilo? Continuar, claro. Tem tanta gente aqui mesmo. Temos vários colegas aqui. Sim. E uma pergunta complementar de um personagem que nunca é mencionado, ou raramente é mencionado, mas o Abraham Scheinman. Claro, ele tem que ser mencionado. Eu queria saber, enfim, como é que se estabeleceu, digamos, essa dupla entre vocês dois e que manteve, digamos, o Sesc até hoje e que ele, em algum momento, também vai deixar as suas funções executivas no Sesc. E o que vai ser do Isso Sesc? tem a ver com a coisa da continuidade que foi mencionada. Tem dois aspectos sempre, né? Existem aqueles que combatem muito a continuidade, porque ela pode não ser produtiva. Nesse caso, vocês estão apontando como um elemento importante para a própria eficácia da ação nossa. Eu costumo dizer, brincando, e falo isso para o nosso presidente, para o meu presidente, o Abraham Scheinman, que eu sou eleito por um voto, o dele. Por que eu digo isso? Porque é o regulamento da instituição. Isso vale para o Brasil inteiro, vale para todas essas instituições. O presidente dos conselhos regionais, de todos os S's, é que nomeiam os diretores regionais, o executivo, aquele que é responsável pela condução de todo o processo. E ele me convidou em 84 para assumir o Sesc, e permaneceu ele como presidente até hoje. Isso permitiu, gente, com toda sinceridade, que a gente pudesse fazer esse programa com toda essa segurança. Vamos inaugurar a unidade de Guarulhos agora nos próximos meses. Para falar a verdade, no mês de maio, vamos inaugurar Guarulhos. Uma unidade extraordinária, completa. Unidade padrão é que nós temos as melhores e mais, digamos, bem equipadas aqui de São Paulo. Que é a segunda cidade do estado de São Paulo, em termos de população, Guarulhos, 1 milhão, sei lá. É a segunda em população. 1,5 milhão. É a segunda em população. Por aí. E é o primeiro Sesc lá? É o primeiro Sesc. Que beleza. Vai ser inaugurado lá, com um equipamento extraordinário, muito bem montada, com tudo que é necessário para o funcionamento de uma unidade do Sesc, com toda a infra necessária para atividade física, para atividade cultural, para convivência, alimentação, um centro de música muito bem montado, completo, para ensino e desenvolvimento da atividade musical. Realmente vai ser extraordinário, viu, Zusa? Um centro muito legal, muito completo. Está tudo previsto, quer dizer, se nós tivermos qualquer dificuldade de corte, isso vai significar o quê? Que nós vamos ter que cortar alguma coisa também para o futuro, é óbvio. Não há como, vamos ter que cortar de modo geral. É que tem tanta coisa para cortar no Brasil, né? Tanta coisa. Falando nisso, vamos passar para o bloco seguinte, a gente vai interromper e vamos retomar o assunto no terceiro bloco. Tá legal. A gente volta já com o diretor do Sesc de São Paulo, Danilo Miranda. Fique aí, é só um instante. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Miranda. Danilo, parece que o país, nesse governo novo, tem uma espécie de inimigo público, que é um tal de marxismo cultural. Queria saber como é que você vê, o que diabo é isso e como você vê se isso atinge a cultura em geral, o que é isso? Tenho a impressão que não está muito esclarecido o que vem a ser. E, como eu disse com relação a nós,
Precisamos conversar, né? Aprofundar o conhecimento. Mas você se inclui nesse marxismo? Não, eu não me incluo. Nem nunca, quer dizer, cultural sim, a gente está, todo mundo está envolvido na produção, na ação, no mundo cultural, claro. Agora, não sei se existe aí algum pensamento, talvez, tentando analisar alguma situação particular. Precisava esclarecer, dizer exatamente de onde é essa... O que é isso, né? O que é a origem disso, qual o motivo que leva a isso, né? Aí, sei lá, quiser aplicar o marxismo à economia, o marxismo à religião, o marxismo à cultura, o marxismo a tudo, né? Ao esporte, daqui a pouco, a tudo. Não dá, né? Então, precisaria conversar um pouco melhor para entender de onde vem, por que vem, o que pretende com isso, para onde caminha. A Cristina, por favor. Cristina Canas. Eu queria saber se o senhor conhece o projeto do senhor Guilherme Afif, que foi, na semana passada, nomeado assessor especial do ministro Paulo Guedes. Ele estava no SEBRAE, ele defende algumas reformulações no Sistema S e parece que, pelo que ele deu a entender, o ponto crucial seria a adoção de metas. O senhor, por acaso, conhece, já teve contato com a proposta conheço, dele? Mas nós temos metas. Se for isso, a gente pode oferecer bastante. Eu não tenho com clareza qual é a proposta do senhor Guilherme Afif, conheço. Ele tem uma vinculação grande com o SEBRAE, né? Há muito tempo, defende a pequena e média empresa, com unhas e dentes, há muito tempo. Tem o seu empenho pessoal, uma carreira política pessoal nisso, partidária, já foi até candidato a presidente da República. Enfim, é uma pessoa que está muito inserida nesse meio todo e na representação empresarial também. Mas, independente dele, o que o senhor acha, então, dessa proposta de adoção de metas para o Sistema S? O senhor disse que o senhor tem metas. Eu acho que é cabível, claro. É uma questão de conversar com mais profundidade, ter isso claro. O nosso planejamento estratégico, em nível nacional e em nível regional, prevê metas em todos os sentidos, né? Do que fazemos, como fazemos, dependemos, obviamente, disso. Depende de que meta que ele deseja que nós atinjamos, né? E qual seria a sua sugestão, então, para essa... Eu acho que tem que conversar, mais uma vez, a questão... E está sendo conversado, isso que eu quero dizer. Existe, nesse plano, pessoas fazendo uma interlocução em nível nacional, que eu saiba. E existe também um outro ministério que cuida da questão da cultura, do esporte, e da cidadania, se não me engano, o nome, que é do deputado Osmar Terra, que também mantém um diálogo, e eu espero que esse diálogo seja muito adequado e produtivo. Então, tem dois momentos, duas posições, duas situações no atual quadro dos operadores atual do governo que estão numa interlocução. Eu não citei com muita clareza no início as questões básicas que dizem respeito às instituições. Uma que fala da programação, precisa ser muito bem conhecida, muito bem estabelecida, claro, suas metas e ver isso melhor e aprofundar, não tem problema nenhum, sou plenamente a favor. Mas existe uma questão legal, e essa questão legal não é sequer mencionada com frequência. Eu já vi uma ou outra citação, mas muito pequena. O artigo 240 da Constituição, que o atual Estado brasileiro, o seu presidente da República eleito, jurou respeitar, e há quem considera esse artigo 240 até uma cláusula pétrea, que fala de direitos da sociedade, que não podem ser reduzidos, fala que essas entidades não podem ser mexidas. Está no artigo 240 com toda clareza. Quer dizer, pode se mexer? Claro, desde que se faça uma reforma constitucional. Então, não é tão simples assim, uma coisa votada que se vai resolver de uma hora para outra. Não. Tem questões muito complexas que precisam ser aprofundadas. Isso que, para mim, por isso que eu digo, essa conversa tem que ser muito mais profunda, muito mais séria, muito mais, e não simplesmente uma
uma fala aqui, uma fala ali, porque isso não reflete. Primeiro falava-se em alguma coisa do tipo cortar para economizar. Aliás, não, minto. Falava-se em usar o recurso para outra coisa. Então, a empresa continuaria pagando. Depois falava-se em eliminar esse pagamento, essa despesa, para economizar a despesa das empresas. É uma despesa. Depois começaram a perceber que isso não era tão necessário assim. E agora se fala em cortes aqui e ali, etc, etc. A Constituição não permite nada disso. Nada disso. A não ser que haja uma reforma constitucional efetivamente. Aí os juristas vão ter que aprofundar e ver e propor, levar ao parlamento, votar em não sei quantas vezes, até isso dar certo, etc, etc. Danilo Sérgio. Se você falar nessa economia dos empregadores, esse é o único imposto que eu pago com alegria. Todos os outros que vêm eu quero me esfaquear, né? O que eu queria perguntar para você, para os espectadores saberem, isso que você está falando de Guarulhos, que você vai abrir essa divisão em Guarulhos, quanto tempo antes você monta toda essa programação que você falou? Para Guarulhos, em particular? Por exemplo, para Guarulhos, se a gente for dar um exemplo. Não. Graças a Deus, quando você inaugura alguma... Já está completo. Já está tudo completo durante alguns anos. A ideia é essa. Então, me conta um pouquinho para o telespectador sobre essa programação. Nós recebemos esse terreno em doação já faz alguns anos. Eu não tenho... Mas eu acho que no mínimo uns 8, 9, ou talvez até 10 anos. Até você ter toda os trâmites, primeiro com a prefeitura, depois internamente, nós recebemos esse terreno. Tivemos que fazer umas adaptações no terreno, que um terreno que era usado por uma outra finalidade, havia um campo de futebol que teve que ser deslocado, havia também uma questão do verde ali em volta que precisou ser trabalhado e refeito, etc. Enfim, o terreno não foi tão simples assim, mas estava muito bem localizado, é um terreno que fica mais ou menos próximo até do aeroporto internacional. Muito bem. Depois, projeto. Esse projeto é um projeto arquitetônico que foi feito por concurso, que nós agora, mais recentemente, somos determinados a fazer, coisa que antes a gente não precisava fazê-lo. Agora fazemos. Concurso de arquitetura, com vários que se apresentam, e foi escolhido com uma banca, digamos, com gente do SESC, gente de fora. Portanto, todo rigor, digamos, republicano, indispensável, para que isso pudesse acontecer. E isso foi feito dessa forma. De lá para cá, tivemos uma construtora que foi contratada, enfrentou algumas dificuldades nessa fase em que todas as construtoras enfrentam muitas dificuldades, mas conseguimos chegar lá e agora estamos concluindo. Já está pronto praticamente, só falta a parte de revestimento interno, de instalações e mobiliário, enfim, estamos completando uma belíssima unidade, como eu disse, porque eu digo que é uma unidade que faz jus a essa programação intensa nossa em todos os aspectos, diferente, portanto, das duas últimas que nós inauguramos na capital. 24 de Maio e Paulista são duas excelentes unidades, fazem um atendimento fantástico, uma quantidade de gente enorme, recebe coisa de milhares e milhares de pessoas, no fim de semana coisa de 20 mil pessoas Mas, Danilo, conta da programação de maio para frente. Isso, por favor. Então, essas duas unidades, eu ia só dizer, elas não têm toda a atividade nossa, porque elas não têm atividade esportiva no sentido tradicional, quadras, piscina. Piscina tem na 24 de Maio, mas na Paulista não. A programação é negociada, é conversada, é discutida. A gente tem uma equipe vasta de programadores e aí a gente vai gerar Primeiro tem que formar o quadro, a equipe que está sendo formada nesse momento, né? De colaboradores, de funcionários, de pessoas que vão trabalhar lá. Em segundo lugar, o que nós vamos fazer lá, né? Nós temos um modelo, nós já sabemos o que tem que ser feito.
Isso a gente vai ter que aguardar até maio, que é tudo... Pois é. Então, vamos para uma pergunta para a Bia agora. Não, eu fiquei com um desejo, você falou, e a questão das metas, e eu achei que era bacana você falar um pouco dos números. A quantidade de gente, quantidade de espetáculo, a quantidade de pessoas que almoçam na comedoria. É um nome brasileiro de lugar onde se come. Porque eu acho que, às vezes, não são brasileiros. Nos falta um pouco... É importante que você tenha a ideia de que há metas, as metas são cumpridas. Claro, com maior porque não é uma coisa... Por exemplo, nós temos uma matrícula, uma credencial plena, ou seja, pessoas que têm direito, trabalham em empresas que contribuem para manter o SESC, que têm a sua carteirinha, seu registro, que frequentam, que têm benefícios grandes, que pagam muito menos do que os demais, seja no espetáculo, seja na alimentação, seja onde for, seja no tratamento odontológico, onde for. Nós temos 2.300.000 pessoas nesse quadro, nesse número imenso, no estado de São Paulo. O Brasil todo tem muito mais, vai ter uns 6, 7 milhões. São 5,1 milhões de refeições. 9,3 bilhões de lanches servidos. 4.689 programações musicais. Isso mesmo. 4.405 de artes cênicas, 5.183 de artes visuais. 37 mil programações desdobradas em várias sessões durante 2018. Eu tenho aqui a minha... A cola. É que eu acho que às vezes os números são muito importantes. Esclarecedores. É que é uma referência para muita gente. Eu, com frequência, recebo testemunho. Ainda ontem eu via... Não, foi hoje, quando nós estávamos preparando um filmete para mostrar no Conselho, um testemunho de alguém que dizia o seguinte: eu vou de manhã, faço ginástica, entro na piscina, almoço, enfim, passava o dia praticamente lá, né? Pois eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Tem gente que mora lá. O Sesc 24, eu soube de uma coisa extraordinária. Vira à noite lá? Você está me falando que lá tem aposentos? Não tem aposentos. Mas já tem pessoas... É incrível isso, porque o grau de dificuldade que nós brasileiros estamos vivendo não é pouco. Então, que tem gente que vai mesmo de manhã, toma café, dorme, come, volta, usa. Então, como é que você... A apropriação da cidade, a apropriação dos cidadãos, coisas que são fundamentais, a gente pensando, sei lá, no século XXI, em que a gente tem que ter uma convivência mais harmônica, temos que inventar... Bia, você está falando uma coisa fundamental, que é essa convivência dos diferentes. Para mim, é um dos valores mais importantes da nossa programação. Vai desde o morador de rua mesmo... É isso que eu queria falar. Até o executivo de uma multinacional. Frequenta, está lá. Ele vai almoçar, ou ele vai circular, ou ele vai usar algum tipo de equipamento, vai fazer uma ação qualquer lá dentro. Ler, biblioteca. Vai ler na biblioteca, é isso mesmo. Então, essa coisa da convivência. Vamos ter que interromper para mais um intervalo e voltamos já com a entrevista do diretor do Sesc São Paulo, Danilo Miranda. É só um minutinho, aguarde aí. Estamos de volta para o quarto e, infelizmente, último bloco da entrevista com o diretor do Sesc de São Paulo, Danilo Miranda. Danilo, você veio lá de Campos dos Goitacazes, lá no interior do Rio de Janeiro. Como é que você foi parar no Sesc? Olha, como é que foi esse processo? Quando eu nasci era só Campos. Sim, agora acrescentaram. Aí acrescentaram mais tarde, eu não acompanhei direito esse processo, porque eu já estava em São Paulo há muito tempo. Mas sei que depois o nome dos Goitacazes, que é o nome, parcialmente o nome original da aldeia e da vila, chamada São Salvador dos Campos Goitacazes. Nossa, isso tudo. Era isso. E aí, depois mudou, ficou só Campos, a cidade, quando foi virou cidade, depois Campos dos Goitacazes. Eu
Eu estudei no Colégio Interno dos Jesuítas. Eu fui jesuíta. Isso. Eu estudei como jesuíta, com os jesuítas. E vim para São Paulo nos anos 60, logo no início do golpe, para entrar no noviciado dos jesuítas. E fiquei lá um tempo, depois fiz filosofia pura. Com os jesuítas. Com os jesuítas. E saí depois da filosofia da Companhia de Jesus, dos jesuítas. E acabei ficando em São Paulo. Logo em seguida, eu fiquei morando aqui, arrumei um emprego e prestei um concurso no SESC logo em seguida, em 68. Eu saí em 67 e prestei o concurso em 68 e depois de algum tempo Era para acabei ficando em São Paulo e me casei com a minha mulher, que está aí, querida Cléo. Esse concurso que você fez era para quê? Como você começou? Para o técnico, né? Na época se chamava orientador social. Não é dos nomes mais felizes hoje, mas, enfim, o nome era esse. Hoje a gente chama de animador cultural, mas era o orientador social. Fazia um trabalho no interior, nas unidades móveis, que atuava muito forte no campo da cultura, do esporte, toda essa matriz que nós temos hoje de atuação estava presente nas unidades móveis nos anos 60, 70 no SESC. É um pouco o embrião de todo esse processo que está até hoje no SESC. Desculpa, Danilo, você foi convidado algumas vezes já para ser ministro e secretário de Cultura em incontáveis administrações de partidos e sempre recusou. Por que você recusou e existe alguma maneira de, digamos, recuperar a estrutura administrativa cultural do governo brasileiro? Olha, precisa, né? Eu acho que é importante essa sinalização da importância da cultura. Eu diria para você que mais importante do que ter uma secretaria, um ministério, um título qualquer importante, sinaliza pouca atenção. Isso, para mim, é preocupante. Isso que eu acho que tem que ser repensado. E mais importante do que ter realmente uma estrutura é ter políticas culturais adequadas. Tem muitos países que não têm ministério, mas tem política, tem como financia, como incentiva, como realiza, o que faz, como dá atenção para museus, como dá atenção para toda a necessidade da produção efetiva, como você faz para ter um fomento, porque fundamentalmente para mim o Estado, no campo da cultura, tem duas missões apenas. É o fomento e manter a infraestrutura. O restante deixa que a sociedade se vira. Entendeu? Mas agora, o fomento é importante por quê? Para o novo, para ir para regiões onde a necessidade é maior, etc, etc. Agora, quanto a essa questão de trabalhar, de aceitar um posto, nunca me encantou a ponto de dizer, não, eu prefiro sair de onde eu estou para poder realizar um trabalho mais amplo. Eu acho que a amplitude do meu trabalho aqui, na realização, na direção do SESC, com o apoio que tem e, sinceramente, com o nosso presidente dando a força que dá, o nosso presidente Abraham, toda a questão ligada ao Conselho, tudo que nós podemos realizar aqui, puxa vida, eu não sei se vai ter em outro lugar, entendeu? Com recursos e com importância, valorizando, para mim é o mais importante. Eu queria discordar do Danilo numa coisa. Discordou de mim? Discordei. Discordei. Eu acho que era fundamental ter o Ministério da Cultura. Eu acho que é simbólico. Como sinalização eu acho que é importante. Tá. Eu falei que sim, como sinalização, sim. Mas eu acho que mais importante que o Ministério da Cultura é ter política cultural efetiva. Não, sem dúvida. Mas eu acho que eu acho que além do fomento tem que ter uma ideia de patrocínio. Porque eu acho mas isso faz parte do fomento. Porque só o patrocínio dá continuidade. Fomento porque senão não há continuidade. Significa também recursos para. Claro. Danilo. Caiu um pouquinho no particular. Eu acho que é tanta gente que está te ouvindo, isso é tão importante. Danilo, você é um dos maiores fomentadores do teatro brasileiro através dos programas da sua gestão no SESC.
eu queria que você falasse para o público qual a importância do teatro na sociedade. Teatro, meu Deus. O teatro das artes talvez seja, com respeito ao povo das outras artes, pelo amor de Deus, que pode ir mais fundo, que traz ali vivo as questões fundamentais do ser humano, que diz respeito à nossa realidade, que traz a questão ligada à vida do ser humano mais íntimo, mais exagerando talvez, trazendo força aqui, mostrando ali de uma maneira bastante pulsante e forte. Estimulando, o teatro é né? muito importante. E o teatro é tão importante que talvez as manifestações sejam das mais antigas, né? Os gregos que o digam. Exatamente. Então, eu acho que, sabe, e aquilo é básico para o teatro até hoje, né? O teatro é, sei lá, é onde você pode discutir preconceito, perspectiva futura, questões humanas, questões de tudo que está à sua volta, enfim. Danilo, qual o preparo dos técnicos que trabalham em cada uma das áreas culturais? Como eles chegam a essa posição? Olha, Zuz, eles são recrutados através de concursos, todos. Então, eles têm um embasamento da vida de cada um deles, tem muita gente formada nas mais diversas áreas, né? E muito mais do que uma especialização, como era no meu caso lá atrás, há 50 anos atrás, é potencial, ou seja, é pessoa disposta a se envolver profundamente nessa ação, nessa atividade efetiva que nós temos, que não é uma atividade que tem caráter nem religioso, nem político. É político no sentido de interesse público, mas não político no sentido específico, eu digo, partidário. De partidário, né? Uhum. É político, claro, tudo que nós fazemos tem um caráter político. Mas não é militância no sentido de pegar uma bandeira e sair por aí. Não é isso. É permitir que essa militância aconteça, é trazer o debate, é desenvolver questões de modo que você possa suscitar o surgimento de ideias, propostas, pessoas, lideranças, isso de modo geral. Tanto que é uma área tão importante para nós, que é a questão da formação. Nós temos uma área, não é, o nosso Centro de Pesquisa e Formação, nossa gerente responsável está aqui, a Andréia, que cuida exatamente disso, ou seja, o que nós fazemos ali? Discutimos tudo que nós fazemos. Então, os grandes fazedores, operadores de todos esses campos mais variados são convidados a ir mostrar a sua experiência, a aprofundar isso. Então, isso serve para nós, mas serve para todo mundo também. Então, esse processo de formação permanente, de educação permanente, serve para nós também. Não dá para você pregar os outros o que você não pratica. Então, a gente tem muito isso presente. O investimento efetivo em toda a nossa equipe, permanentemente, é fundamental. Isso vale para as mais variadas discussões, isso vale para viagens, participações, congressos, cursos no Brasil e fora, isso vale para as publicações. Você é um dos nossos autores mais recentes, muito importante, né, na questão da música brasileira. Nós temos também, para juntar tudo isso na nossa produção, uma casa, um selo que também procura buscar, especialmente, aquilo que é necessário mostrar e que, por alguma razão de mercado ou coisa parecida, é mais difícil que os outros se interessem. Seu Danilo, aliás, uma atuação brilhante. O senhor recentemente disse que os recursos da atuação própria do SESC são só cerca entre 17% e 18% do que é o orçamento ou do que é necessário. O que vai sobrar do SESC se os recursos compulsórios deixarem de existir? Eu, sinceramente, acho que depois de uma profunda conversa, depois de muito debate, isso poderá não acontecer, sinceramente, eu acho. Eu, sem querer fazer blague, eu acho que até, não no nosso caso, mas quem atua dessa maneira e fazendo esse tipo de ação, vai precisar ter mais recursos ainda.
sinceramente. Por quê? Porque não há desenvolvimento puramente econômico. É bobagem imaginar que nós possamos crescer só produzindo mais e equilibrando nossa economia só. Eu acho fundamental fazê-lo, mas só isso não é suficiente. Nós temos isso muito claro. Sem educação e cultura, sem esse entendimento efetivo de quem nós somos, qual a perspectiva, dando perspectiva, estabelecendo valores, não valores financeiros, mas valores de percepção das coisas efetivamente, somente isso pode transformar um país, que é o que a gente precisa. A questão da igualdade, a questão da perspectiva de futuro que nós temos, tudo isso. Sem isso não tem saída, né? Não adianta só o desenvolvimento econômico. Tem países que têm uma renda per capita altíssima e mal tem povo, né? A gente só ir para algumas regiões do mundo. É isso então, que você fala, tem que ser o senso comum, né? É tão senso comum. Eu até acho complicado, eu já tenho dito isso com frequência, é o seguinte, é muito penoso, permanentemente, você justificar o tempo todo o óbvio. Isso mesmo. Não, e como falou Ferreira Goulart, os ícones da economia moderna, tá aí, o Jack Ma, que é fundador do Alibaba e se desligou, mas é um dos ícones, né, que fez uma das maiores empresas do mundo e tal, ele falou qual seria a educação do futuro. E ele fala justamente isso, que tem que ser ensinar arte, ensinar cooperação, ensinar criatividade. O lado humano. Todo o lado humano, porque a máquina vai superar o ser humano. E tudo que for técnico. Mesmo porque, Lessa, como falou Ferreira Goulart, sem a arte e a cultura, a vida seria insuportável. Maravilhoso. E o Edgar Morin, quando falava daqueles centros novos que ele sugeria se ele fosse presidente da República, ele falava de centros de solidariedade. De quê? De solidariedade. Bastava isso. Tirava tudo que é centro cultural, universidade, escola, tudo isso ele fechava. Criava só centros de solidariedade. Se você fosse presidente da República, Danilo, você assinaria embaixo? Provavelmente sim. O que mais que você faria? Ah, meu Deus, aí já é mais complicado. Não. Tem que repensar esse país todo, né? Tem que primeiro Mas que você enfrentar esse país, né? Hein? Você roda muito o país. Rodo. Pelas regiões, são 5 países diferentes. Primeira questão é combater a desigualdade para valer, seriamente, em todos os sentidos, né? Na aceitação do outro, na questão racial para valer, na questão das diversas regiões do país. Como se faz isso? Não é simples, é complicado. Mas se a gente passa uma ideia dessa para valer até as últimas consequências, certamente isso muda. Porque é uma questão de valor, é uma questão cultural. Uma questão cultural. Para isso, todas as artes, e o teatro em particular, tem uma força extraordinária. E trazer esse problema, colocar para valer, discutir, enfim. Não digo que o teatro vai salvar o Brasil sozinho, mas é uma parte substancial para que isso aconteça, viu, Vivi? E, Danilo, qual a sua principal referência nessa área cultural? Olha, eu tenho grandes admirações, sim. E uma delas é o Mário, né? O Mário de Andrade, que para mim é um intelectual e um operador, que realizou um trabalho extraordinário. Foi o primeiro diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo nos anos 30, né? E tinha realmente essa animação grande da agitação da Semana de 22, entre outros, mas ele também. E, para mim, a Semana de 22 é talvez o fenômeno cultural mais importante para a modernização desse país, né? E o Mário está lá presente. Além de ter escrito um livro extraordinário sobre o qual a Bia pode falar alguma coisa futuramente. Não posso anunciar agora, mas parece... Agora a gente está fechando. Danilo, a gente está fechando aqui. Eu quero te perguntar aqui, por que o Mário de Andrade, você acha que ele ainda não tem uma grande biografia? Ah, bom. Tem algumas tentativas, né? É que nós não geramos ainda, sei lá, um grande biógrafo, uma pessoa... Não, a gente tem grandes biógrafos. Não sei, que pudesse dar conta disso. O Mário tem aspectos bem especiais, né?
tem uma questão que é o fato dele ter nascido em São Paulo, que foi muito importante, dali ele pôde... Mas essa questão da desigualdade no Brasil, ela gera algumas pequenas dificuldades com relação à intelectualidade paulistana, uspiana, etc, etc. Seu livro de cabeceira. Seu livro de cabeceira. Meu livro de cabeceira, bom, atualmente eu estou lendo muito o Padura, que eu acho ele, o Leonardo Padura. Padura. Sua frase ou verso para encerrar. Ah, vai encerrar já? Sim. Infelizmente. Eu vou lembrar de uma frase que era muito citada pelo meu querido amigo Edgar Morin, que eu já mencionei aqui, mas que não era dele. Ele citava muito o Antônio Machado, ou cita muito o Antônio Machado, poeta português. Português não, espanhol, desculpe. Tem um nome assim bem português, bem espanhol. Antônio Machado. Ele dizia o seguinte: caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Roda Viva. Obrigado. Agradeço a participação do Zusa Almeida Melo, da Cristina Canas, da Eva Vilma, da Bia Lessa, do Nelson de Sá, do Sérgio Eisenberg e do nosso cartunista cultural Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente, claro, ao Danilo Miranda. Obrigado. Boa noite e boa semana a todos. Até lá. Até segunda.